E aí se você reclamar, outro dia, né, eu vi, tem uns, assim, a classe média também, né, porque somos brasileiros, a classe média quer também o ri-ri-ri levar vantagem. Tem a indústria, eu fui xingado por isso outro dia, a indústria do concurseiro. E aí pegaram um corte de um vídeo, riso, do Kim falando, olha, carreiras de Estado tem que ter estabilidade. Carreiras de Estado. Agora, certas carreiras que podem ter, vamos dizer, uma similaridade com o setor produtivo, por exemplo, funções meio, não funções fim, tá? Não tem que ter estabilidade nenhuma. Ah, prestou um concurso, tá entrou lá numa vaga, o cara, vamos supor, é um auxiliar contábil ali dentro de uma estrutura pública. O cara não pode ter estabilidade. Se ele não trabalhou direito, rua, como qualquer um. O Kim postou um vídeo falando, olha, uma carreira, por exemplo, um policial, um juiz, esse cara é uma carreira de Estado. É importante até pra haver, vamos dizer, uma neutralidade dele, por mais que nunca haja. É importante ele ter estabilidade. Agora, as outras carreiras não. Pra quê? Um cara publicou, que absurdo! Temos que ter estabilidade pra tudo. Aí entendi. O único que não tem estabilidade é o trabalhador do setor privado. Ele tem que correr todos os riscos possíveis, viver com a faca no pescoço, pagar o salário do servidor público, e o servidor público não pode ter risco. Prestei uma prova e pro resto da minha vida não tenho risco. Ai, que gostoso. Aí você fala, não, mas existe demissões quando o cara tem estabilidade, sim. Tem um processo administrativo em que ninguém cai. Se for no judiciário ainda, o máximo que você ganha é uma aposentadoria vitalícia, com os seus rendimentos, riso, iguais como se você tivesse trabalhado. Que gostoso. Você ganhou basicamente uma aposentadoria jovem. Você foi afastado por algum crime que você cometeu, tal. Puta, eu vou continuar com o mesmo salário. Que gostoso. Olha lá, o Francisco Júnior. Você vê que assim, é live do MBL. Todas têm que ter estabilidade. Sem isso, os políticos vão fazer a maior merda. Então vamos fazer uma coisa, Francisco. Então vamos dar estabilidade pra todo mundo? Que tal? Porque também é injusto que o entregador do iFood não tenha estabilidade. Certo? Tem que ter, né? Ninguém pode demitir ele. Que tal? O motorista de Uber não ter estabilidade. Não é injusto? Um cara que trabalha como vendedor numa empresa também tem que ter. Vamos dar estabilidade pra todo mundo, cara. É só vocês. Porque ter feito uma prova te torna um ser humano melhor do que os outros? Ninguém olha por quem paga a porra do salário. Vai se fuder, cara. Como é que você vai ter um pacto quando mesmo nós aqui, entre pessoas que concordam, um já tá pensando em ter uma vantagem sobre o outro? Que caralho? Que caralho é esse? Não, todos têm que ter. Então vamos dar pra todo mundo. Todo mundo tem que ter estabilidade. Vamos fazer assim? Aí vê se alguém vai querer contratar. Vamos fazer assim? Né? Que tal? Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. Não, porque vai ter interferência. Mas vai ter interferência política no setor privado. Ou não tem? Vamos lá, estabilidade. E você sabe, né? Meio que antigamente era meio que garantida a ideia de estabilidade. Você precisava de justificativa pra demitir alguém. E é isso, essas pessoas querem isso. É errado, pô. Função de Estado, dê estabilidade. E com regras muito claras, entendendo que essas pessoas têm função de Estado, estão recebendo, vamos dizer, uma confiança do Estado nisso. Portanto, ele vai ter uma estabilidade na vida dele. Agora, querer que isso seja pra todo mundo. E aí meio que foda-se quem tá pagando a conta. Porque tem isso, né? É uma competição narcisística por um status. E também um lance assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso eu pergunto, por favor, alguém me mostre algum sindicato de algum setor do funcionalismo que está lutando contra privilégios. Me dê, por favor. Me apresente. Porque tem. Ou vai negar, o rapaz que mandou a mensagem ali vai negar. Que no judiciário, vamos pegar o mais óbvio, que no judiciário não tem privilégio. Alguém me acha uma associação de juízes lutando contra privilégio de juízes? Alguém, por favor, me levanta? Eu gostaria muito de ver. Porque não tem, é óbvio que não tem. Então assim, o cara veio com esse conversa, então estabilidade pra todo mundo. A primeira coisa que vai acontecer é que você quebra o Brasil. Porque imagina se alguém vai contratar num regime que todo mundo vai ficar estável. Se eu não me engano, foi na Venezuela agora, Riso. Teve na Venezuela uma regra que passaram que todo mundo tem uma faixa de salário determinada, não pode ser demitido. Puta ideia, hein? Aí aconteceu, ninguém mais contratou ninguém. E a outra coisa que fizeram, pegaram as pessoas que estavam nessa faixa e promoveram. Aí promoveram, depois de um tempo foram lá e demitiram. Puta ideia, essas ideias de jirico que a galera tem. O Valdecir Polizelli falou, jardineiro da USP ganha mais de 7 mil e tem instabilidade. Tem esses casos, são muitas vezes casos na idade. E eu não falo, assim, eu não estou generalizando.
Tem um servidor público que está servindo ao público mesmo. E na maior parte das vezes ganhando pouco. E ainda eu digo mais, o Brasil tem pouco servidor público. Poderia ter mais. Olha o que eu tô falando, o Brasil tem pouco. Agora, na dinâmica atual, além de ter pouco, não tá conseguindo pagar. E a entrega tá ruim. Então tem algo muito, muito estranho, que tem pouco servidor público, mas o gasto é mal feito, então você privilegia alguém mais no topo contra quem tá na base. 2, o serviço é ruim. E 3, o dinheiro, a conta não tá fechando, não tá dando dinheiro. Então, e aí? Como é que fica isso? Uma vez eu fui, isso em todos os setores, por exemplo, tem servidores que trabalham em prefeitura. Quando vem o prefeito que eles não gostam, ele não trabalha. Eu me lembro, eu fui na prefeitura de Porto Alegre no ano de 2017. O Marquesan tinha ganhado a prefeitura, tava administrando e falou: Renan, você quer entender o que é trabalhar com funcionalismo? Vou te mostrar uns concursados aqui. Era, tipo, lá, 3 da tarde. O concursado foi com uma roupa ali, com o negócio do PT, não sei o quê. Ele disse que estava em greve contra o Marquesan, que era o prefeito. Ele estava deitado sobre o teclado, dormindo. Em protesto. Os outros nem lá estavam. Sabe quem trabalha? Aí eu vou mandar a braba aqui, tá? Sem sonhos. Sabe quem trabalhava? Os comissionados. Ah, mas sim, comissionado. Porque o concursado, se tá faltando espírito público no concursado, e o concursado é ideologizado, assim, você vai ter que contratar gente pra trabalhar. Aline Rossi, analista judiciário do TRT, tirando 16 mil. Vocês acham justo? Saiu o que motivou lá a saída do Guto, lá do Tarcísio. O Tarcísio recebeu uma pressão da Defensoria Pública de São Paulo. A Defensoria Pública queria um aumento lá pra defensor público, que no fundo é um advogado. Vocês entenderam? O defensor público, Riso, é um advogado. Sim. Não, ele tem que tirar 34 mil reais por mês, fora todos os benefícios. E o Tarcísio deu. Então é assim, ó, eu quero 34 pau por mês, porque sim, pra ser um advogado. Vocês acham que a média de salário de um advogado no Brasil é 34 pau? Mais todos os benefícios. O Tarcísio cedeu. É justo? É correto? Eu quero saber se é correto. Quero saber aí, bota aí se é correto ou não. O Francisco Júnior. Acabar com a estabilidade só vai transformar o Estado numa mata gigantesca. O Estado é uma mamata gigantesca. E aí, o seguinte, a corda estoura sempre mais fraco. É o policial é o salário do policial que não tá aumentando. Aqui, ó. A Lespe aprova a PL da Defensoria Pública com reajustes, novos cargos e críticas. Sabe quem fez a crítica? Chuta quem fez a crítica. Guto Zacarias. Ó, reajuste salário de 6%, mais 300 cargos novos, impacto anual de 169 milhões. Os caras, Diego Renan, tá perguntando. Não tô pegando o caso generalizando, cara. Este é um dentre milhares de casos. Aí quando você pega o orçamento público, você tem um problema. Aí você vai pegar salário de policial super baixo, salário de professor. Professores tem, assim, a maior parte dos professores não são picaretas, como às vezes a direita trabalha. Não são. O salário do professor. Um professor que performa bem. Veja assim, o Paulo Cruz. Imagina você ter aula numa escola pública com o Paulo Cruz. Já para pensar que rapazes e moças nas escolas públicas lá ali na região, acho que era perto de Guarulhos, tiveram o privilégio de ter aula com o Paulo Cruz. Primeiro que eles nem sabiam o privilégio que era ter aula com o Paulo Cruz, nem se tocaram com quem eles estavam tendo aula. Segundo que ele recebia uma bosta de salário. E terceiro que não havia incentivo algum em performar bem. Um cara como ele não ganhava um valor condizente. Agora, um cara acabou de prestar um concurso para auxiliar técnico de um departamento do não sei o que, de tributação do não sei o que. 16 pau, 18 pau, 20 pau. É justo! É justo. Vocês não conseguem entender isso. E eu sei que vocês não conseguem entender isso. Porque vocês entram aqui, numa live, em que a gente aponta, vamos dizer, as injustiças do Brasil. Aí você percebe que isso está atingindo você. Que isso está doendo em você. E esse é o ponto. E é lógico que existem pessoas sérias que ocupam os cargos sérios, ganhando dinheiro de maneira séria. Tem juiz sério no Brasil pra caralho. Tem promotor sério no Brasil pra caralho. Tem procurador sério, sim. Professores universitários, sim. Lógico que tem. Tem gente que ganha 25 pau no serviço público merece? Tem um monte de gente. O Brasil, eu não vou cair na tábula rasa do, o Brasil é um, não, na vala, né? A vala comum do Brasil é tudo uma merda. Não, tem pessoas boas. Tem pessoas boas na política, amigo. Tem. Assim como tem picareta na iniciativa privada. Um empresário que fica engambelando os outros e ganhando dinheiro, enganando e roubando a galera com mentiras. O quão pior ele é do que um amador na iniciativa, no setor público. Vai, vamos fazer um coach vendedor de mentira.
Lógico que tem picareta. Lógico que tem. Ah, mas e o mercado só faz o cara crescer. Quanto que não tem disso aí? Entendeu? Lógico que existem pessoas que rendem, entendeu? Só que, infelizmente, a dinâmica e o sistema de recompensas não tá funcionando. E aí, quando eu olho de maneira sistêmica pros gastos do Brasil, pra lógica do privilégio, pra onde o orçamento tá indo, tá dando merda. E aí, você que quer prestar concurso, eu espero que você bote a mão na cabeça e fale, beleza, vamos combater privilégio. E não fique arrumando uma desculpa ideológica pra justificar um modelo que tá quebrando o Brasil. Não arrume isso, porque isso é paia. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Só pra... Ó, o Felipe Moreira. A maioria dos servidores públicos não chegam nem perto dos 5K, muitos mal batem os 2 salários mínimos líquido. Esse ódio que foi criado contra o servidor é muito errado por conta de uma minoria. Primeiro, é minoritário? É minoritário. Mas é uma minoria muito grande. Assim, não é uma minoria, não é tem 1%. Não, tem um número grande de pessoas. Tem um número grande de pessoas. Vou dar um exemplo. Muitos... Dado que a pirâmide, né, a estrutura hierárquica, ela é muito desigual, então tem um topo muito grande, muito numeroso, que custa, assim, custa valores estratosféricos. Esse topo, tá, ele não estatisticamente falando, eu tô falando de representatividade numérica, ele não é desprezível, ele é bem grande. O Brasil tem um judiciário que é talvez um dos, se não for o mais caro, um dos 3 mais caros do mundo. Não tem sentido. Olha só, o judiciário brasileiro, ele é muito mais lento do que o judiciário da maior parte dos países. Faz sentido ele ser tão mais caro? Vou dar um exemplo, um exemplo disso. Ou seja, ele não é uma pequena minoria. O judiciário brasileiro, como um todo, ele é profundamente ineficiente. A demora que a gente gasta pra ter uma sentença é enorme. E gasta muito, ó, Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Então, pro cara que falou assim, não, uma pequena minoria. Não é uma pequena minoria. Vamos parar de achar que assim, não. Aí se eu corrigisse esse detalhe, não é um detalhe, é um puta negócio, tá? Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Tesouro Nacional mostra que o país gasta mais com o judiciário que soma do orçamento da polícia, bombeiros e sistema carcerário. O Vandame Santos falou, se for muito difícil acabar com a estabilidade, ao menos equiparar os salários públicos com o privado, aí a pessoa escolhe ou não vai fazer parte. Não, porque muita gente topa receber menos para ter a estabilidade. Uma das dinâmicas que essa lógica tem no Brasil é a ideia de que você que pode ser um grande talento, que pode se arriscar no setor privado, você opta pela segurança. O que é isso? Deixa eu ver. PF encontra com lobistas novas minutas de decisões de mais... Vixe. Isso se catucarem vai dar merda, tá? O lobby que existe no STJ, eu prefiro nem falar, né? Porque não... E aí o Elias falou, o maior, mais lento, mais caro e pior, pois existem mais de 180 mil normativas legais e eles simplesmente não sabem todas, logo é julgado o processo, não o mérito da questão. Eu vou falar aqui pra vocês de maneira bem clara. O judiciário é o exemplo mais óbvio disso. O judiciário é, vamos dizer, a face mais exposta. E não adianta, 1,6% do PIB é o judiciário ou é do orçamento? Só volta. Eu acho que é do PIB. Do PIB? Gente, 1,6% do PIB ser judiciário, seu país está doente. O Francisco Júnior, sim, cara, não é sobre salário. A questão principal são os cargos sendo usados como cabide de emprego nas prefeituras. Meu amigo, este não é o principal problema orçamentário. Para de achar que é esse o problema. Você está usando só isso como um espantalho, né? Usando, vamos dizer, um comissionado ali como um espantalho para justificar um sistema absurdo. Tem problema nenhum. Você quer ser um funcionário sério? Tem problema nenhum você não ter estabilidade. A vida humana pressupõe risco. Não é que, olha só, o auxiliar administrativo. Ué, faz o concurso, o auxiliar administrativo está sabendo, ó, sou um auxiliar administrativo, pode ser que eu serei demitido. É da vida. É da vida. Agora, o que não dá, né, que é outra externalidade, é o cara não fazer nada e não ser demitido. E pior, como muitos fazem, fica fazendo lobby. Os caras que não estão, por exemplo, igual um agente de saúde, um médico, um professor, um policial, os caras que não estão no campo, o cara que não tá no campo, pra ele, como às vezes não é nem mensurável a produtividade dele, pra ele ficar só fazendo lobby do aumento, né? Que é o que acontece pra caralho, né? Especialmente se você consegue pressionar o poder público. Aí eu jogo, né, pra esse cara que tá falando isso. E não existe lobby da parte dos caras, porque você fala, tem a politização. E a politização contrária? O que custa mais caro?
Qual politização é mais cara? A do lobby, da politização do agente público com estabilidade pra aumentar salário? Ou do político que não sei o quê? A politização a gente pode resolver de muitas outras maneiras. Muitas outras maneiras. Agora, a do superpoder desses sindicatos de funcionalismo que custam muito por orçamento, você desculpa, tem poucas maneiras de se resolver. Uma delas é acabar com essa estabilidade. Impressionante, né? Como se a ANAMATRA, a Associação dos Juízes, acho que é trabalhistas, dos magistrados do trabalho, não fosse politizada. Não, ela não é politizada. A associação de magistrado que fica lá em Brasília, não são. Os defensores públicos que aqui em São Paulo foram lá apertar o Tarcísio e só numa tacada só foram 169 milhões por ano, não é politizado, né? Papinho, meu. O J. Bonifácio falou muito do trabalho da justiça de base e alguns cargos públicos poderiam ser substituídos por IA, mas emplacar isso com estabilidade será impossível. Imagina o trabalho de um assistente daqui a 20 anos. Exato. Já pararam pra pensar que, assim, a IA vai fazer com que muitas dessas pessoas que estão prestando concurso agora simplesmente não tenham função daqui a alguns anos? Já parou pra pensar nisso? Vocês estão assistindo isso? Botem a mão na cabeça. E aí vai fazer o quê? Vamos manter essa, porque a IA vai ser politizada? O cara, e eu volto a colocar aqui, o cara que é um funcionário público sério e que não tá vivendo desses privilégios, esse cara é igual o policial sério que leva a fama por conta daquele vagabundo que atirou no pé do trabalhador. Um cara que não... Sabe? O cara que é sério sofre, cara. Porque os incentivos todos pra você não ser sério. Os incentivos num país como o Brasil são todos pra você ser um canalha. O sistema de incentivos nosso é seja um canalha o tempo todo. Cara, isso tá errado. E se você não se comporta como um canalha, você é um otário, né? Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.